Todos prontos? Atenção, valendo! Está no ar a 14ª edição do Botonews, o programa que fala das notícias do futebol de mesa pelo Brasil. A gente que ficou um pouco distante, a última edição aconteceu só no mês de março, até porque, por conta da questão da pandemia, as competições estão paradas e toda vez que tem alguma novidade, a gente vem aqui para conversar com você, que é botonista, atualizar tudo o que está acontecendo. Para começar esse programa, eu queria aqui deixar a minha homenagem ao Everton Armani, o nosso Tom, que infelizmente nos deixou semana passada. Também lá no Rio de Janeiro, o Zé Alexandre. Eu vi um texto do Rodrigo, o Pedreira, né, que todo mundo conhece, falando da importância do Zé Alexandre, revelando tantos botonistas no Rio de Janeiro. Então, esse programa é em homenagem a esses dois caras que nos deixaram aí recentemente por conta aí de complicações do Covid. E aí, nessa semana, né, a gente teve uma novidade, né, uma nota da Confederação Brasileira que fala sobre não teremos mais competições nacionais nesse ano de 2021, uma reunião no começo de 2022 para definir um novo calendário, e para isso a gente trouxe aqui dois convidados para repercutir esse assunto. Primeiro, eu vou chamar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa e também da Federação Paulista, o José Jorge Fará Neto, conhecido nosso aqui no canal. Fará, seja bem-vindo ao Botonews. Oi, Vinícius, bom dia, Vinícius e ouvintes. Aqui é ouvintes como é que fala? Botonautas, como diria o Jefferson. Os amigos botonautas, os nossos botonistas do Brasil todo, que nos honram com a sua audiência. Vinícius, eu estou à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que você fizer necessário, também aproveitando a oportunidade, lamentando muito o passamento do Tom, que infelizmente nos deixou muito cedo. Eu nunca vi, o rapaz teve alta e em 4 dias foi para o hospital de novo, uma coisa muito esquisita, num momento muito esquisito pelo qual nós passamos. Eu, infelizmente, no mesmo dia perdi o meu concunhado, no mesmo dia que o Tom faleceu, e dias antes tínhamos perdido o Zé lá do Rio de Janeiro, um moço muito trabalhador, que nos trouxe muitos botonistas. Infelizmente, é um momento muito complicado, e conforme fomos conversando, eu vou lhe explicar por que das atitudes da Confederação. Fará, antes de eu chamar, já agradecendo a sua participação, e antes de eu chamar o Rafael, vou tomar liberdade aqui. Eu fiz um texto, né, que o Jefferson pediu para conversar com pessoas que conviveram com o Tom e tal, e no final eu fiz um relato de que eu, até em alguns momentos, eu lembrei do dia que a gente fez uma live para lançar o site da Federação Paulista, né, e o Tom a todo momento ele falava: não, mas vai ficar tudo bem, logo a gente vai estar jogando, né? Eu ficava, o Tom tá louco, o Tom tá louco. Eu até relato que talvez essa vontade dele de tudo muito rápido, né? Talvez por conta de um cara nos deixar tão cedo, não era para ser assim, mas ele era muito intenso, né? Não é esse o tema do programa, mas eu queria que você falasse isso, porque você era um cara que tinha que até brecar o Tom, porque eu lembro de situações, né? A gente abre aqui, porque eu sou vice-presidente da Federação Paulista,
que o Fará falava assim pro Tom, Tom, calma, não solta ainda isso aí, segura, né? Ele era muito intenso, né, Fará? Ele era extremamente intenso, um cara que amava o futebol de mesa, como pouquíssimas pessoas, um sujeito preocupado que todo mundo estivesse agregado, que o futebol de mesa pudesse ter participação. Ele é o grande causador do crescimento do interior. Isto não podemos esquecer jamais. Começou com o Anacleto, foi o primeiro baluarte, e o Tom, com certeza absoluta, é um dos grandes responsáveis pelo crescimento do 12 toques e das modalidades em geral. Eu falo 12 toques, é um hábito, em geral, no interior do estado de São Paulo. O Tom nos deixa e vai deixar uma lacuna gigantesca. Ele era assim, Tom, eu tenho uma notícia para te dar. Não dê a notícia para o Tom. Se você desse a notícia para o Tom, em 2 minutos estaria na boca de todo mundo. Um menino maravilhoso. Eu o chamei para diretor da federação porque eu percebi que ele poderia ser muito útil ao futebol de mesa, como foi, mas infelizmente nos deixa agora. E olha, eu espero que a gente ache um outro Tom, porque ele vai fazer muita falta no nosso futebol de mesa do estado de São Paulo. Sem dúvida, Brasil, né? Sem dúvida, Fará. Eu sempre falo que mais do que homenagens, a gente tem que pegar... Essa palavra está tão na moda, né, de legado, mas pegar o legado de tudo que esses caras fizeram, né? Você falou do Anacleto, é um cara que deixou muito exemplo. Provavelmente para o Tom, o Anacleto era um exemplo, e agora o Tom vira um exemplo aí para muita gente para continuar fazendo esse trabalho aí tão importante no interior. Eu acho que tem muita gente aí para se espelhar no Tom e continuar levando o nosso esporte. Mas fica então esse programa em homenagem ao Tom, ao Zé Alexandre, que foram 2 grandes botonistas aí que nos deixaram. Eu vou chamar outro convidado para a gente começar a bater o papo, Fará. Então daqui a pouco eu te chamo novamente. Fique à vontade. Quem está com a gente aqui é o Rafael Moreira, ele que é lá da Federação Cearense, manda aprender e manda soltar lá no estado do Ceará. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Botonews. Bom dia, amigos, Fará, Vinícius, a todos os nossos botonautas, né, que acompanham aí o nosso programa. Realmente, a notícia do Tom foi muito... Pegou, né, o Brasil todo mundo sentirá a sua falta. Mas é isso, vamos aproveitar o que o Tom deixou e vamos fazer nosso futebol de mesa crescer, sempre lembrando do que ele fez, né? Foi muito importante para todo o Brasil. Estamos à disposição. Vamos lá, então. Fará, conta um pouco aí para quem está acompanhando o nosso programa, como que foi essa reunião que aconteceu no dia 15 de junho, né, da Confederação Brasileira, onde foi solto esse comunicado, informando que não teremos mais competição nas competições nacionais nesse ano de 2021. Conta um pouco aí quem participou dessa reunião, como que foi realizado isso e o que foi essa nota que foi solta aí para os botonistas do Brasil. Muito bem, Vinícius. Explicando a você que, novamente, que o presidente da confederação é o responsável pelo esporte dentro do Brasil. Então, como você tem responsabilidades com todas as federações, como cada federação tem a sua responsabilidade, nós achamos por bem, vendo o número de pessoas que estavam nos deixando e o número de incertezas que nós teremos para o segundo semestre, nós achamos por bem convocar os vice-presidentes de todas as modalidades e conversar com eles de modo que nós suspendamos tudo para esse ano. Por quê? Primeiro pela saúde das pessoas que nos preocupam muito e nós não vamos nos responsabilizar por ser o cara que vai contra a maré. Não há necessidade nem possibilidade. Então, o que nós fizemos? Chamamos os vice-presidentes, mostramos os prós e os contras, dentre os prós e os contras, problema de locomoção, problema de hospedagem, enfim, inúmeros problemas e poucas soluções. Então, achamos por bem convocá-los e, em conjunto com todas as modalidades, porque ninguém faz nada absolutamente sozinho, nós definimos, não faremos nada até dezembro. Por quê? Para que o calendário, mais uma vez, sofra este problema, este hiato, que vai ficar um segundo ano de hiato, e em janeiro, a gente marcou a reunião para janeiro, mas é óbvio que em dezembro, novembro, nós já vamos estar conversando sobre o assunto, porque as coisas vão estar diferentes, quiçá estejam diferentes. A nossa grande
sonho é que, em dezembro, já tenhamos muitas pessoas vacinadas, muitas pessoas em condições de viajar e a nossa parte sanitária esteja boa. Então, este foi o grande e principal motivo da suspensão. Só para complementar, terça-feira teremos a reunião com as federações, é óbvio que elas já estão comunicadas com relação ao calendário nacional, porém, nós não vamos interferir nos estados. Cada estado será responsável pelas suas competições, caso seja possível fazer. Mas eu vou deixar muito claro, a responsabilidade é do presidente de cada federação. Esse é o maior motivo. Então, Fará, você explicou aqui, mas para reforçar, não vai existir nenhum tipo de indicação da confederação, algo do tipo, nós não vamos fazer competições nacionais, então a gente recomenda que as federações pensem dessa forma. Cada federação toma a sua decisão de acordo com aquilo que está acontecendo em cada um dos estados. É isso, né? Perfeita a sua colocação, Vinícius, porque nós não temos como saber como está no Ceará, como está no Amazonas, enfim, nós não temos como ficar fazendo esse levantamento. Para nós é muito complicado. Então, cada estado é responsável pelas suas competições. Nós não vamos interferir. Certo. Então, está esclarecido aí, palavra do presidente da Confederação Brasileira. Vou colocar o Rafael, antes de falar das coisas do Ceará, Rafael, opinião sua, né? Como botonista, como um cara aí que trabalha na Federação Cearense aí, faz um trabalho aí, como que você vê esse posicionamento aí da Confederação Brasileira? Não, eu acho corretíssimo, né? A gente tem que realmente estar passando por uma fase bem complicada. Como o Fará disse, alguns estados em situações melhores que outros, né? Aqui no Ceará, por exemplo, a notícia que está sendo dada é que o Ceará vai ser o primeiro estado a estar 100% vacinado, né? Então, tem algumas condições, mas eu concordo, eu acho que viagens, não tem como a gente pegar hoje avião, hospedagem, tudo ainda é muito complicado. Talvez num ambiente restrito, local, seja já complicado, imagine a gente fazer essas viagens. Então, concordo demais em a gente adiar em mais um ano os nossos nacionais. Em breve a gente volta, já com todo mundo vacinado, uma situação melhor. É o prudente nessa hora, isso não tem nem dúvida. É isso aí. Fará, aproveitando sua presença aqui, não dá para falar de você só como presidente da Confederação, mas também da Federação Paulista. O Jefferson costuma dizer que o futebol de mesa paulista é a NBA do futebol de mesa, né? Por conta da quantidade de botonistas, por conta dos clubes, né? E até da tradição de tanto tempo. Falando especificamente da Federação Paulista, você falou que tem uma reunião no próximo dia 22, que reúne as federações e a confederação. E aí, aqui em São Paulo, também já tem uma reunião marcada, né? Tem. Dia 29, nós teremos uma reunião com os clubes do estado de São Paulo. Eles vão definir o que desejam fazer. A federação vai acatar o que os clubes definirem. Então, nós vamos fazer uma reunião. Se eles acharem por bem fazemos uma reunião mais para frente ou dar início a alguma coisa, nós vamos conversar com eles, porque a responsabilidade é dividida. Todos têm responsabilidade sobre isso. Muito clube de São Paulo, do estado de São Paulo, não voltou à atividade ainda. Sim, mas você já tem mais ou menos alguma proposta para fazer para os clubes? Não precisa nem abrir, mas já tem mais ou menos uma ideia de como trabalharia o calendário, ou vai ser uma conversa mesmo para sugerir e ver o que faz? Vinícius, não temos proposta, não temos nada, porque não existe essa possibilidade hoje de eu fazer um calendário. Eu já refiz o calendário 4 vezes para tentar fazer, mas agora ficou impossível. Sim. Porque ninguém sabe nada. A gente vai ter que conversar com os clubes e os clubes paulistas vão nos dar a posição deles, o que eles acham, e, se for necessário, eu pego o diretor técnico das modalidades e nós fazemos alguma coisa. Eu quero crer que alguma coisa vai acontecer a nível estadual em todo o Brasil. A nível estadual. Por quê? Porque o povo quer jogar, o povo quer... Essa coisa está maçante, ninguém aguenta mais. Então, eu já lhe digo, nós não temos nenhuma posição firmada ainda para a Paulista. O que nós temos hoje estamos à disposição dos clubes. Se quiserem fazer alguma coisa, a federação vai agir. Mas tudo vai depender da definição dos clubes. Nós não vamos interferir também.
Legal, legal. Então tem o posicionamento aí do Fará, tanto em relação à Confederação Brasileira, quanto em relação aos próximos passos aqui em São Paulo também. E aí, outro dia, né, batendo um papo, jornalista conversa com um, conversa com outro e tal, eu vi uma história de que no Ceará existe uma espécie de um cadastro onde a Federação Cearense está acompanhando os botonistas que já foram vacinados. É claro, a gente não está aqui para falar sobre cada um toma a sua decisão, tem gente que não quer tomar as vacinas, tem gente que está ansioso para tomar a vacina. Óbvio que você não pode colocar uma condição, eu quero deixar claro isso, só quem está vacinado vai poder jogar, isso não é o caso, mas acho que até é bom a gente ouvir uma prática que está acontecendo na Federação Cearense e ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Rafael, que está acontecendo aí? Vocês estão fazendo uma espécie de um cadastro? Conta para a gente como está funcionando isso. É isso mesmo. A gente aqui no Ceará, né? Assim, aqui no Ceará, os nossos polos já voltaram a jogar. Então eu já tenho a prática sendo desenvolvida em Limoeiro, Quixeramobim, São Benedito, no Crato, aqui em Fortaleza, em grupos menores. Então a turma já voltou a jogar, né? Já voltou. Criamos no nosso grupo, no nosso site, a gente criou realmente esse controle, né? A gente pediu para que todo mundo fosse avisando na hora que a turma estivesse tomando a primeira e a segunda dose. Hoje a gente temos em torno de 60 botonistas cadastrados. Claro, é um universo bem menor do que São Paulo, do que o Rio, do que o outro. Mas a gente tem hoje em torno de 60 botonistas cadastrados, filiados, né? E hoje a gente tem 25 já com pelo menos a primeira dose. E 3 já tomaram as 2 doses. Tem muitas crianças, né? No interior a gente tem uma turma de uns 10 a 12 meninos, que também a vacina está um pouco mais distante. E a vacina já está na faixa de 40 anos. Né? Eu ainda não tomei minhas doses, né? Não tomei a minha primeira, mas já deve estar programado para dia 20, para depois agora do dia 20, para a próxima semana. Então, a gente está fazendo esse cadastro. Hoje eu tenho 25 botonistas, quase 50% dos nossos federados já tomaram pelo menos a primeira dose. Em suas cidades locais já estão jogando. A gente, como a Paulista, também está programando uma reunião. Como todo mundo já voltou à atividade em suas cidades, e o Cearense hoje não é mais um campeonato há muito tempo, o campeonato cearense é disputado só em Fortaleza. Hoje a gente está realmente com tem uma etapa em cada cidade. Então, tem etapa no interior, das 5 etapas que teria para frente, é uma em cada cidade. Então, tem esse problema da viagem, da locomoção, da hospedagem, né, de barreiras sanitárias, como estão. Porém, a ideia é que a gente faça agora em julho. Em julho, eu acredito que todo mundo das faixas de 35 a 40, que é o restante que está faltando, esteja com pelo menos a primeira dose, e a gente se reúna, como fará, dividir as responsabilidades, né? Federação com clubes. Eles já estão jogando em loco, e a gente vê se, sei lá, em agosto, com todo mundo já, a gente possa estar voltando, estar repensando, reduzindo as etapas, claro, mas a previsão é que possivelmente, né, a gente vai ter essa conversa, mas que se todo mundo tem em agosto, a gente tende a volta, etapas reduzidas. A gente tinha antes 2 etapas por mês, era bem mais viagem, a gente vai fazer só uma etapa. Ainda vamos ver como seria o calendário, mas que a programação, com esse cadastro, né, se Deus quiser, final de junho a gente tem aí quase 100% dos federados cadastrados e vacinados, né, com pelo menos a primeira dose. Para quem sabe, em agosto, a gente está pensando em julho, agora a gente se reúne para ver se vale a pena retornar com todas as obrigações ou não. Mas, a princípio, pode ser que em agosto a gente volte. Ô Rafael, só uma dúvida. Nessa ideia de vocês criarem esse cadastro, existe alguma condicional do tipo, a gente só vai falar de voltar quando a gente tiver uma porcentagem de vacinado ou não? É mais para vocês terem essa situação e, de repente, informar para os botonistas que pensam em voltar a disputar competições e que talvez fiquem um pouco mais confortáveis de saber que a maioria está vacinado. Existe uma condicional para voltar ou não necessariamente? Não, a gente, a princípio, queria que tivesse todo mundo vacinado, né? A ideia era que tivesse todo mundo vacinado. A gente começou a cadastrar, começou a registrar, o pessoal foi se vacinando e foi nos informando, né? E a gente começou a fazer essa relação e essa estatística. Hoje a gente tem 50% dos filiados cadastrados, né? A ideia é que a previsão, pelo que o governo está programando, até final de junho
a gente já tem a turma de 30 anos cadastrada, vacinada, pelo menos a primeira dose, que já vira quase 100% dos nossos federados, né? Então, com isso, a gente tem, claro, a estatística ajuda muito, né? A gente mostrou que está todo mundo federado, mesmo assim, todo mundo com máscara, com as proteções, com sala maior, com menos mesas, aqueles protocolos que a gente adotou no início, isso vai continuar. E aí não tem como a gente ainda botar numa sala hoje as 10 mesas. Então, vai continuar naqueles protocolos, com o distanciamento e com tudo mais, com tabelas reduzidas, né? Não vai ser mais aqueles grupos de 8, porque isso gera muito jogo. Vamos ter que fazer tabelas com grupo de 6, dependendo do grupo de 5, para poder ter um campeonato maior, mas que a gente consiga completar, se Deus quiser, todo mundo vacinado, todo mundo continuando nos protocolos, na preparação. Eu acho que tem uma coisa aí que o Fará falou, que é o fato, né? A gente não uma coisa que a gente aprendeu nesse 1 ano e meio aí de pandemia é que não dá para projetar nada, né? A gente tem que ter muito pé no chão, porque quando a gente fala, vai ter uma reunião e a gente pretende e tal, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Agora, dentro disso, Fará, que o Rafael falou da prática que está acontecendo lá no Ceará, eu queria ouvir você, assim, é claro que pensando em confederação, a gente está falando de um número maior de botonistas e tudo mais, mas você acha que isso, de repente, é uma boa prática? É como eu disse, a questão não é, a confederação nem pode obrigar que todo mundo esteja vacinado para poder jogar, mas até para uma questão de deixar os botonistas mais confortáveis, você vê isso como uma boa prática que, de repente, pode passar para outras federações e até para a confederação de ter esse, não digo controle, mas um cadastro mesmo para saber se as pessoas estão vacinadas? Me permite, aproveitando a sua grande audiência, eu gostaria de dizer a todos que vacina não previne a doença. A vacina, ela é importante? Mas ela é mais um item para a gente continuar tomando os cuidados. Nem todos têm propensão, isso não está provado, eu não sou cientista, eu estou vendo, estou acompanhando. Nem todo mundo tem a doença de uma maneira mais agressiva. As pessoas têm de maneiras diferentes. A confederação ter controle sobre vacina, eu creio que não cabe à confederação. Cabe ao governo. O governo, se quiser controlar, vai controlar, se não quiser, não vai. Nós temos que ter este cuidado. Concordo com o Rafael, acho importante saber por quê? Para ter um parâmetro, porque não muda nada. Você continua de máscara, continua lavando as mãos com álcool em gel, continua não tocando nas coisas das pessoas, não pôr a mão na boca, não colocar a mão nos olhos. Então, a vacina não é segurança de não pegar a doença e morrer. Tem muita gente que morreu porque tomou a primeira dose e falou, agora eu vou para a rua, vou encher a cara e não vai acontecer nada. Mentira, acontece sim. Então, não adianta estar todo mundo vacinado e a doença está aí ainda. Então, nós temos, sim, que acompanhar os órgãos governamentais, seja ele quais for. Nós não temos que brigar com ninguém, nós temos que acompanhar. Nós queremos todo mundo protegido. Primeiro, para não acontecer como aconteceu com o Tom, que, infelizmente, vai ser um exemplo para todos, que saiu do hospital de alta e em 3 dias ele estava novamente e morreu em 3 dias seguidos. Uma coisa absurda. Isso não pode acontecer. Não adianta você tomar vacina e jogar sem máscara e achar... Eu não sei se a máscara é bom também, porque eu não sou cientista, repito, mas se você não se prevenir e não se precaver, você está sujeito a pegar a doença. Tomou a vacina? Eu estou vacinado, tomei as 2, eu saio feliz, pulando na rua, eu vou lá no bar, pego isso, pego aquilo, boto a mão na boca, morri. Então, ninguém sabe nada, gente. Vamos botar na cabeça uma coisa, ninguém sabe absolutamente nada. Esta doença está sendo estudada. Nós, infelizmente, estamos num momento onde tudo que acontece conosco é acompanhado pelos órgãos sanitários, para saber que atitude tomar. O mundo está perdido. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. Todo mundo sabe nada. Ninguém sabe nada. Esse é o problema. Cuidado. É importante cuidado. Mas, basicamente, sobre esse assunto de uma espécie de cadastro, você vê isso como
possibilidade, pensando como confederação? Como eu disse, é um ambiente muito maior, é um número maior de botonistas, mas você acha que isso seria uma prática que, de repente, pode até ser conversado nessa reunião que vai ter com as federações, para que as federações tentem fazer alguma coisa parecida com o que está sendo feito lá no Ceará e isso se estenda para a confederação? Você vê isso como... Porque, como eu disse, e você também colocou aí, a confederação não pode falar, ó, só vai jogar quem tiver vacinado. A confederação não tem esse poder. Agora, até por uma questão de, acho que não sei nem se é essa palavra, de conforto para os botonistas, do cara olhar e falar assim, não, a maioria aqui está vacinada, tal. Isso, de uma certa forma, como você disse, com todos os cuidados e tudo mais, deixa o cara um pouco mais seguro para poder voltar às competições. Você vê isso como uma possibilidade, algo que pode ser conversado nessa reunião com as federações? Aproveitando, muito bom. Jornalista é jornalista, ele pergunta porque ele tem feeling. E fizeram um questionamento, poxa, por que vamos fazer a reunião se vocês já definiram? Não, nós definimos calendário. Nós temos que conversar, porque nós queremos saber cada estado como está fazendo e o que vai fazer. Então, por isso, sim, a reunião. Toda reunião é importante, ninguém pensa sozinho. Ninguém é gênio sozinho. A gente precisa ouvir as partes. Esta ideia da Federação Cearense é muito boa. Talvez as outras queiram fazer igual. Eu, enquanto pessoa física, eu penso que não é uma segurança. Eu, com a graça de Deus, já tive essa doença, que eu tenho anticorpos, e não senti nada. Uhum. A doença causada pelo vírus. Eu não tive nenhum sintoma. Então, eu sei que eu tenho, porque eu tenho anticorpos. Eu fiz exame, eu tenho anticorpos. Então, será que eu sou uma segurança? Será que eu não passo para você que está do meu lado, eu não tendo a doença? E tudo esses serás são muito confusos. Eu não posso tomar uma atitude pela confederação. E mais um motivo para ter suspendido tudo, Vinícius e Rafael. O grande motivo de ter suspendido é a incerteza. Nós não podemos contar, por exemplo... Teríamos um brasileiro, vou citar o 12 toques de novo, peço desculpas às outras modalidades, nós não poderíamos ter um brasileiro em setembro sem saber se poderiam vir pessoas para cá. Olha, o GP do Brasil está marcado, vão começar a vender ingresso. Eles vão admitir 40 mil pessoas, cabe 120 mil, ou seja, um terço vai poder estar lá. Daqui a pouco vai ter partida de futebol com gente no estádio. Já está começando isso tudo. Então, meu amigo, só Deus sabe o que vai acontecer. Não tem como nós... Sem dúvida. Sem dúvida. É por isso esse bate-papo aqui e acho que é por isso a importância dessa conversa que vai ter da confederação com as federações. Eu acho que o botonismo em si, né, ele é sempre pautado por boas práticas, né? Eu acho que o pessoal lá do Ceará observa algo que é feito em uma outra federação e tudo mais. Então, acho que nesse momento aí é legal essa troca de experiências, num momento, como você disse, que é uma incerteza e que cada estado está numa situação diferente, né? Eu acho até interessante, e sem entrar, pelo amor de Deus, em tema político, quando o Rafael fala, né? Estão falando que o estado do Ceará vai ser o primeiro a vacinar. Isso virou meio que uma propaganda para cada um dos estados, né? Então, cada estado quer ser o primeiro, quer ter o seu troféu de que vacinou todo mundo, e não dá para a gente ter certeza sobre isso, até porque quem administra as vacinas é o governo federal. Então, se não tiver distribuição, não vai acontecer. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Eu tenho uma questão prática, Fará, sobre esse assunto. A gente teria o Campeonato Brasileiro, como você falou, que seria no ano passado, na sede do São Paulo Futebol Clube. Para quem é aqui de São Paulo, teve o torneio início, é um ginásio gigante, e uma das coisas que foram faladas era, de repente, de aumentar o número de participantes por conta dessa estrutura física, de um espaço maior e tudo mais. Diante de todos esses cuidados aí, a confederação, ela pensa em também repensar essa coisa de um número maior de botonistas diante dessa situação? É algo que está no radar de vocês, Fará? Olha, Vinícius, é muito boa essa pergunta. A ideia é manter o que estamos pensando inicialmente. Nós temos exatamente um ano para o brasileiro do ano que vem.
vai ser em junho, provavelmente, que é Corpus Christi. Então, a ideia é tentar acomodar o número maior de pessoas possível. Nós não sabemos como vai estar até lá, continua sendo uma incógnita. A nossa ideia é, o São Paulo provavelmente vai ser sede de muitos brasileiros em muitas modalidades, como teria sido em 2019. Então, ficou tudo para 2021. Não deu certo, vai tudo para 2022. São Paulo continuará sendo sede da maioria dos brasileiros. E a nossa ideia é receber o maior número possível de atletas do Brasil. Nós não podemos premunir ou predizer o que vai acontecer, mas a ideia é continuar com o pensamento de engrandecer os campeonatos para que eles sejam realmente maiores, mais vistosos, etc. E tal. Não é nem pela parte financeira, é muito mais pela visibilidade que a gente quer atingir. Nós vamos fazer, provavelmente, o ano que vem, vou retornar, né, começando tudo de novo, Sector Ball, 12 toques, ou não sei se um toque vai ter uma etapa aqui, 3 toques será na capital paulista também, subútil deve ser de tudo em São Paulo. Então, sim. São Paulo vai ser a capital do futebol de mesa no ano que vem. Então, nós queremos, sim, um número possível maior de pessoas. Pense bem, a gente falava um ano atrás, quando cancelamos o Brasileiro, nós falávamos, daqui um ano vai estar bom. Não está bom. Agora nós estamos falando de novo, daqui um ano vai estar bom. Esperamos que esteja bom. O vislumbre hoje é muito melhor, as possibilidades são melhores. A ideia de crescer, na verdade, Vinícius, esse Campeonato Brasileiro de 12 toques, ele teria 60 mesas, que seriam 12 mesas a mais do que hoje já tem. No ginásio do São Paulo, como você mesmo conhece, como bom São Paulino que é, em primeiro lugar, e em segundo, como o maior narrador de futebol de futebol de São Paulo, você é um comentarista, desculpa. Comentarista. Você é um comentarista. E torcedor então, junto. E torcedor junto. Muito torcedor demais. É muito bom isso. Então, você sabe que aquele ginásio, ele comporta facilmente 60 mesas. E eu conseguiria até colocar mais umas 5, 6 mesas para as pessoas novatas irem lá brincar. Então, o ginásio é maravilhoso. Vou tentar que o São Paulo mantenha a sede. É o meu sonho. Porque nós tivemos um torneio início lá, foi um dia só, mas foi um sucesso absoluto. O próprio clube veio nos cumprimentar, porque o bar movimentou como ninguém, como nunca movimentou. Eu espero que o Mundo Botonista possa fazer a cobertura como sempre faz e com muita categoria, porque vai ter uma possibilidade de fazer uma cobertura lá maravilhosa do campeonato. Enfim, tudo leva a crer que nós teremos um grande reinício, porque a tendência do futebol de mesa é crescer. Ele tem crescido, cresceu. Agora está todo mundo meio embolado, meio de saco cheio, porque já é muito tempo. Mas nós continuamos com a ideia do Campeonato Nacional Intercolegial. Isso é um ponto, na minha gestão, é ponto pacífico. Eu tenho que fazer um campeonato intercolegial. Eu quero as crianças jogando botão. Esse é o meu sonho de criança. E nós queremos que a modalidade amador, em todas as regras, que ela venha a ser uma realidade. Porque hoje joga-se tampa para o Brasil inteiro e nós queremos ele junto conosco. O nosso número no Brasil não dá para contar. Então não vamos nos restringir a 4 mil botonistas. Eu quero ter 50 mil, 100 mil, 200 mil botonistas. Todos jogando futebol de mesa. Eu acho que até é uma discussão, né, para a gente colocar. A gente vê Olimpíadas chegando aí, estamos a 40 dias das Olimpíadas. Vai ser uma situação completamente diferente. Mas, de uma certa forma, né, Fará, eu acho que existe uma resposta também de conseguirmos fazer depois de tudo isso, né? É uma resposta para quem é botonista, você, depois de 2 anos sem competição, você conseguir fazer com toda a segurança, com todos os protocolos e tudo mais, uma resposta de que, voltou e voltou com mais gente, também seria uma resposta muito legal. E acho até que o que você falou, e sem menosprezo nenhum, ou nenhum tipo de regra, que essa quantidade de eventos também
dá uma possibilidade de também, comparando com o mundo das Olimpíadas, de eventos testes, né? Onde você faz, de repente, uma competição que tem um volume menor de gente, você faz um controle ali, protocolos, vê se aquilo funciona, e aí vai chegando numa competição com um maior número de participantes, né? Para estar já numa situação já com tudo testado, vamos dizer assim. Perfeito, um controle total. Vinícius, é muito importante a gente saber que nós teremos controle em tudo daqui para frente. A vida mudou. É o normal, vai ser assim. Nós vamos ter alguns cuidados que nós não tínhamos, como, por exemplo, toalhas nas mesas, coisas que você possa limpar as mãos. Vai acabar esse negócio de tocou a bola. Você veja o que está acontecendo no vôlei. Está tendo um campeonato mundial de vôlei, uma liga mundial de vôlei, onde as bolas não tem mais as pessoas para entregar. Não tem juiz de linha. Não tem mais juiz de linha. Então, são algumas coisas que vão começar a mudar. No próprio futebol, você já nota 5 substituições. Tudo isso é para... Não adianta falar, nós vamos ficar na mesmice. Você vê o que o Rafael está fazendo, o que o Ceará está fazendo. Pernambuco, eu tenho certeza que também deve estar se movimentando. O Rio de Janeiro está se movimentando. Só que nós estamos mudando a cabeça e o conceito. Sim. Temos que ter esta consciência. Nós precisamos mudar nossos conceitos. Isso aqui, nunca se imaginou um programa. Eu em 2004, eu fazia o Futebol de Mesa News. Era eu e mais 2 pessoas e a gente falava, já conseguia falar fora. Fazia um parafernália que dava certo. Sim. Hoje, uma facilidade. Eu estou vendo vocês dois, o Jefferson aí no comando do programa. Ou seja, hoje a gente pode fazer isso. Vou contar o problema técnico depois quem estiver assistindo. Acabou a energia do Jefferson, ele já não está mais controlando nada, então agora eu que estou controlando. Se a gente quiser ficar falando 3 horas aqui, ele já não está controlando mais nada. Tá? Acabou a energia de novo? Mas tá rolando. Bom, vamos mais para os finalmente aí, porque a ideia hoje era de fazer um plantão mesmo para falar sobre isso. Antes de me despedir, Rafael, eu queria que você... Vai ficar todo mundo na tela, porque eu não tenho controle aqui como o Jefferson tem. Rafael, eu perguntei para o Fará, eu queria saber de você. Já existe alguma coisa no Ceará de algo que vai ser proposto para os botonistas em relação a calendário e tudo mais? Como é que vocês estão avaliando aí os próximos passos? Não, ainda não. Assim, a diretoria já começou a pensar, né, nessa possível volta, que até um mês atrás a gente não tinha nem previsão. Hoje a gente já, depois desse cadastro, já viu que a turma está sendo vacinada, né? A turma está tendo a vacina. Como já foi dito, não é o sucesso, vacinou, está pronto, não, mas é um passo, né? A gente continuando nos protocolos, já dá para a gente tentar se mexer, porque está tendo uma evolução, vamos dizer assim. Então, o meu pensamento ainda é que talvez para agosto a gente possa ter alguma coisa. Vamos se reunir com todo mundo para poder pensar em calendário. Então, isso vai ser ainda discutido. A gente não tem nem essa reunião marcada ainda, né? A gente está começando a formular essa possibilidade de sentar com todo mundo. A gente já recebeu o feedback de todos que eles voltaram a jogar em suas cidades, né? Então, essa semana eu já vi movimento em todas as nossas cidades do interior, que poderia receber uma etapa do cearense. Então, todas as cidades, todos os clubes já estão jogando. Os municipais voltaram a acontecer, então já dá um alento. Então se está todo mundo já se vacinando, voltando a jogar com as medidas, né, os protocolos, pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa em agosto. Vamos sentar, vamos nos reunir nas próximas semanas, com responsabilidade, acompanhando essa questão da vacina para todos, continuando os protocolos, para quem saiba, agosto ou setembro, a gente consiga ainda finalizar o campeonato com mais 3 etapas, 4 etapas. Talvez até final do ano a gente consiga fazer isso. Mas hoje não tem nenhum plano ainda, né? A gente começou pelas melhoras, a gente começou a matutar o que pode ser feito. Legal. Pô, Rafael, obrigado aí pela sua participação. A gente que hoje teve muitos problemas técnicos aí, mas você ficou à disposição. E, de uma certa forma, aí, parabéns pela iniciativa. Acho que o importante é pensar fora da caixa, né? Acho que essa questão do cadastro aí de vocês é uma coisa interessante.
De novo, não entro no mérito aqui de obrigar ninguém a nada, não é essa a ideia, mas é uma prática interessante aí de vocês, que eu tenho certeza que pode ser replicado, e deixo um abraço meu aí para todos os botonistas do Ceará. Eu agradeço, estou sempre à disposição, é sempre um maior prazer ajudar no que for possível o nosso esporte. Estou sempre à disposição. Fará, Vinícius, Jefferson está aí por trás. Um abraço, um prazer. Sempre precisar, estamos aqui no Ceará. 2 para jogar, se Deus quiser, em agosto, em setembro, a gente consiga ainda fazer alguma coisa, bater uma bolinha, a gente manda notícias para vocês. Um abraço a todos, se cuidem, continue com a máscara, com álcool em gel na mão, a vacina está vindo aí, se Deus quiser, 2022, todo mundo estamos juntos aí nos nacionais, regionais, no futebol de mesa bem movimentado. Um abraço a todos, estamos à disposição. Valeu, Rafael. Ó, se tiver corte é porque o Jefferson voltou. Agora eu não sei se ele voltou ou não, mas tá por aí. Fará, muito obrigado também, foi bastante esclarecedora. É sempre bom ter você aqui, que é o cara que conhece muito sobre essa questão aí de regras, é um cara sempre muito ponderado em relação a mostrar para as pessoas que às vezes não é tão simples quanto parece tomar essas decisões, né? E acho que uma coisa que você falou aqui, o futebol de mesa sempre foi muito colaborativo, né? A gente falou no começo de 2 pessoas que deixaram a gente, de pessoas que são abnegados, que trabalharam muito pelo esporte e tudo mais. O futebol de mesa é feito, na sua grande maioria, por pessoas assim, né? Então, por isso que é importante essa discussão, a gente bater esse papo, para que chegue em algo que seja o melhor para todo mundo, nunca vai ser, mas pelo menos para a maioria dos botonistas. Então, muito obrigado aí por esse papo e boa sorte aí nos próximos passos aí, nessas próximas reuniões aí, para que em breve a gente possa ter as competições voltando com toda a segurança possível, né? Vinícius, mais uma vez eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando para a gente falar para todo mundo, para falar realmente o que aconteceu e como está acontecendo. Embora todas as reuniões da confederação são gravadas, então, caso haja algum problema, nós temos um comprovante do que aconteceu mesmo. Rafael, muito obrigado pelas suas palavras, parabéns pelo trabalho, continue trabalhando aí da maneira que estão trabalhando, cada um tem uma maneira de trabalhar, ninguém é dono de ninguém, mas todo mundo tem direito a saber coisas que são de domínio popular. Nós temos que saber como as coisas estão, temos que controlar. Alguém me perguntou por que, eu vou repetir, por que a reunião terça-feira? A reunião terça-feira, dia 22, é de extrema importância para o futebol de mesa. As federações têm que conversar entre si. Elas precisam estar no mesmo passo. Em breve, eu vou dar um furo agora para vocês, em breve o site da confederação vai estar completamente atualizado. Nós teremos um bid maravilhoso, um controle total de tudo, de todas as modalidades, de todos os campeonatos. As inscrições serão feitas por lá. Enfim, nós vamos ter um site maravilhoso que está nos custando tempo e algum dinheiro. Então, eu quero deixar muito claro, a gente tem uma preocupação única, futebol de mesa. O resto, meu amigo, a opinião de cada um, parabéns. Não vamos agradar a todos, nunca vai ser possível isso, mas as nossas atitudes são sempre balizadas. Nós sabemos o porquê e como estamos fazendo. Posso errar, podemos errar, mas a gente costuma acertar mais do que errar. Isso eu tenho essa tranquilidade. Ô Vinícius, mais uma vez quero agradecer você e o Jefferson pelo espaço, pela oportunidade, e continuo sempre à disposição. Qualquer coisa grita. Depois dessa reunião de terça-feira, se quiserem fazer uma nova tomada aí para a gente fazer um novo bate-papo, eu vou ficar à sua disposição para te dizer o que nós resolvemos. Embora a gente sempre divulgue, é importante saber alguma coisa de bastidores. Muito obrigado pela oportunidade, do fundo do meu coração. Muita saúde para todo mundo. Cuidem-se, não vacilem e vamos vencer isso aí como nós vencemos tudo na vida. Muito obrigado. Boa, Fará. Bom saber aí que você já está à disposição. Eu já estava pensando nisso aí, próxima reunião e tudo mais, a gente já bateu um papo aí, porque como você disse, o nosso canal aqui tem essa ideia de trazer coisas dos bastidores mesmo, como você disse, é claro, isso é mandado para todos os clubes, para todas as federações e tudo mais, mas é importante a gente fazer esse bate-papo, tanto que o nosso programa hoje era para ser um plantãozinho, coisa rápida, e a gente está aqui há mais de 40 minutos,
para falar de futebol de mesa, porque todo mundo quer mais ir para as mesas o mais rápido possível. Enquanto não dá, a gente fala de futebol de mesa e tenta ajudar você a saber o que está acontecendo. Vamos ver se está tudo certo, se eu ainda estou ajustado. Pro gol. Ah, tô com a campainha. Ainda tô bom nesse negócio aí, hein? Sem jogar um bom tempo, mas tô bom nesse negócio aí. Então, se tocou a campainha é porque tá na hora da gente ir embora. Eu deixo aqui o convite para você para acompanhar todos os conteúdos do Mundo Botonista. Tem Mundo Botonista para tudo quanto é lado. Tem no Twitter, tem no Facebook, tem no Instagram, agora tem fórum também. O Jefferson tá ficando louco, ele cada hora tá num lugar diferente. Agora tem aquelas cartinhas lá, o Player Status. Hoje estava dando uma olhada aí, vendo esse negócio. Não tenho bola para ter numa cartinha daquela lá, mas de repente posso dar meus pitacos aí sobre os caras, porque pelo menos conhecer eles eu sei. Vou já deixar essa dica aí pro Jefferson. Mas é isso. Tem muita coisa legal no futebol aqui no nosso Mundo Botonista. E deixo o convite, então, para você acompanhar tudo o que acontece no futebol de mesa no país e no mundo. Mais uma vez, esse programa é dedicado ao Tom e também ao Zé Alexandre. E vamos, por favor, gente, continuar se cuidando. Vamos continuar aí, tendo paciência. É claro que todo mundo quer voltar para as mesas, mas o mais importante é que a gente volte com saúde. E que um dia a gente olhe para trás e veja esses 2 anos que a gente ficou parado aí. E nem lembre deles, não seja algo tão importante, porque a gente vai ter competições legais pra caramba e todo mundo bem, que é o que mais a gente quer. Então é isso, a gente fica aqui. Voltamos a qualquer momento quando tiver alguma coisa nova aí para trazer notícias do nosso esporte tão amado, essa loucura que faz a gente querer parar tudo para voltar a jogar. Valeu a todos, um abraço, até a próxima. Sky.